Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade, né, o que a Sol está falando, né, e eu consegui achar o vídeo, né, porque eu tinha tirado sem querer, eu tô com a mão direita, então sem querer eu tirei, mas vocês vejam, né, que aqui está dizendo aqui na blusa, ó, e foi precipitado o grande dragão, chamada, né, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás Terrom, que engana todo mundo. Engana todo mundo como? Mostra aqui para vocês, ó. Não é isso que está acontecendo, ó? Se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh em todas as religiões. Não é isso que está acontecendo, amados? Vocês vejam a heresia dessa seita aí, da Sol, que mistura misticismo com espiritismo, com religião evangélica. Você veja que é uma misturada, né? Então vamos aqui continuar aqui o que ela falou, né? Que inclusive eu antecipei um pouco antecipei não, desculpa, eu voltei sem querer, né? Mas vamos deixar assim, mas eu acredito que foi até propósito mesmo do espírito para poder ver esse negócio aí da Gruta dos Milagres que eu não tinha visto, né? Então vamos aqui continuar. No caso de pessoas viciadas, a maioria das pessoas que foram libertadas do vício, quem levou a foto e a cruz do vício para a Gruta dos Milagres na Sexta-feira da Paixão, no Monte Manaim, foi um familiar. Foi a mãe que levou pelo filho viciado, que não consegue sair do vício, que não consegue sair do tráfico, que não consegue, que está devendo ao traficante, que está jurado de morte pelo traficante. A maioria das pessoas que tem a foto lá, dando testemunho, que foram libertadas do vício, que Deus apagou a dívida com o traficante, que tem uma nova vida, que tiveram uma nova história escrita por Cristo na Sexta-feira da Paixão. Então veja, uma nova criatura, uma nova história, mas é uma nova história no físico, na religião. Não é uma nova história de você viver em novidade de vida no espírito, mas é de você viver numa vida escravizada na religião. Então vamos continuar. Lá no Monte Manaim, a maioria dessas pessoas foram representadas pela mãe, pelo pai, que foram lá no Monte Manaim, no sacrifício, no objetivo da libertação do vício do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe. A gente fala muito do filho viciado, né? Mas a gente vê também situações do pai viciado, da mãe viciada. E isso é muito frequente. Isso não é comum, porque isso não é vontade de Deus, não é nada obra do Espírito de Deus, mas sim do inferno, das trevas. Então vocês vejam, a pessoa precisa se sacrificar, né? E pagar uma caravana, que ela vai falar de caravana, né? Comprar essa cruz aí, porque com certeza eles vão vender, porque eles não dão nada de graça. Para a pessoa levar foto do filho, do marido, da mãe, da avó, do papagaio, do periquito, para poder, lá na Gruta dos Milagres, no Monte Manaim, que não está nem escrito assim na escritura, está falando do lugar, mas falou que é próximo da onde a Arruxa foi sacrificado, mas não fala realmente o lugar, aonde foi, e eles pegaram esse lugar aí, que o lugar que a gente viu nos vídeos anteriores é referente à tribo de Gade, que recebeu o território de Manaim para habitar. Eles pegaram esse Manaim, se transformaram em monte e falaram da Gruta dos Milagres, tá certo? Que supostamente foi aonde Jesus, que ela prega, né? Foi sepultado e ressuscitado. E aí a gruta que ressuscitou Jesus, tá? Não foi Yahweh que ressuscitou Yahushua, mas a gruta ali que ressuscitou Jesus, então aquela ali se tornou um lugar santo, tá? Então vocês vejam, e essa gruta, vocês viram no vídeo anterior, né, que a gente colocou aí no YouTube, né, onde o pai dela diz que antes era uma gruta pequena, depois eles construíram aquela gruta, que era uma outra, ou seja, uma mentira aquilo ali, porque não foi ali que Jesus foi sepultado,
Eu tô falando de Jesus de novo, gente, porque não é Yahushua, é Jesus mesmo, tá? E depois agora eles vão construir uma gruta dos milagres 7 vezes maior do que essa. Então vocês vejam que já parte de uma mentira. Então vamos continuar. É muito importante você entender que hoje é um dia decisivo na sua vida. Eu sei que eu tenho falado aqui sobre tantos problemas, tantas situações que pessoas têm passado de sofrimento em suas vidas e têm se preparado para estar no Monte Manaim e levar a cruz de sofrimento para ser deixada na cruz dos milagres. E talvez você ainda não tomou nenhuma postura para este grande dia para você estar lá. E eu quero dizer para você que hoje, dia 13 de terça-feira 13 de março, em todos os santuários do Brasil, estão de plantão. Agora, se você for lá agora no santuário, você vai ver que o profeta de Deus, a profetisa de Deus está de plantão para atender você. Mesmo se você ainda não tiver marcado, vá, porque ele vai te atender, ela vai te atender. Hoje, os profetas e profetisas estão dando plantão nos santuários para incluir você na caravana da fé do Monte Manaim na sexta-feira da Paixão. Então, eu pergunto para vocês, amados. Ela diz que a pessoa tem que ir lá no santuário para falar com o profeta, com uma profetisa, tá? Para poder incluir a pessoa para ir na caravana lá no Monte Manaim, na Gruta dos Milagres. Aí a pessoa vai lá, dá o seu nome, vai comprar passagem, vai fazer esse sacrifício de pagar a passagem em 50 vezes parcelado no cartão, tá? Porque é uma coisa cara, não é uma coisa barata, para poder ir para um lugar de mentira, aonde Jesus não foi sepultado, porque a gente viu no vídeo anterior que o próprio Adelino, que é o pai dessa Sol, ele disse que antes era uma gruta pequena, depois eles fizeram aquela outra que já não está mais cabendo quase nada, segundo ele, e que agora eles vão construir uma outra gruta dos milagres 7 vezes maior. Então pode uma pessoa pagar um dinheiro, pagar caríssimo uma viagem para ir no lugar de mentira? Vocês vejam bem. E sendo que a Yahushua é a cura, só a gente nele, no entendimento que ele já resolve o problema. Então vocês vejam que heresia, que loucura isso. Então vamos lá, vamos continuar. É uma decisão que só você pode tomar sobre a sua vida. Eu não posso decidir por você. O máximo que eu... Isso, ela não pode decidir, mas ela pode alienar as pessoas para decidir nessa loucura que ela está falando. Tá certo? Eu não estou dizendo que ela é louca, mas eu estou falando que a atitude dela é uma loucura. Por quê? Porque é uma coisa que não está nem de acordo com a Escritura. Tá certo? Então vocês vejam bem. A escolha é de cada um de nós. Ou a pessoa escolhe a verdade ou a pessoa escolhe a mentira. Ou a pessoa escolhe a luz ou a pessoa escolhe as trevas. Ou a pessoa escolhe Yahushua ou a pessoa escolhe o caminho da religião. A escolha de cada um de nós. Então vamos continuar. O que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo aqui. Trazendo despertamento para a tua vida pelo poder do Espírito de Deus. Só Ele dá o entendimento. Só Ele dá a revelação para aqueles escolhidos, para aqueles que têm clamado, que têm chorado, que a alma tem gritado pelo socorro de Deus. Então Ele responde. Então Ele me coloca no seu caminho agora para dizer para você. Vejam. Você vê, a Escritura diz, amado, que o Espírito nos guia a toda a verdade. Então o Espírito esclarece. Quando a pessoa está buscando a verdade e está nesse lugar, o próprio Espírito vai mostrar. Tá? Porque Yahweh, ele sonda mentes e corações, ele sabe quem está realmente buscando ele verdadeiramente, mesmo estando no engano. Como eu já ouvi um testemunho de uma irmã, né, que ela falou, acho que foi até no canal do irmão Edinho, acho que foi a Jane, que ela era a Jana, acho que era a Jane Galvão, acho que foi a Jane Galvão que falou. Já tem um tempo já que eu ouvi, que ela era obreira da Universal. E ela disse que um dia ela estava lá orando, e aí veio na mente dela: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E aí ela acordou assim, peraí,
O que eu estou fazendo aqui? Ou seja, o próprio espírito, quando ele sonda a mente das pessoas, a alma, e vê que a pessoa está buscando realmente, está indo no lugar errado, mas está buscando a verdade, o próprio espírito alerta, fala, nos guia a verdade. E Yahushua, ele está fora, buscando os seus para fora. Então vocês veem que quando a pessoa busca a verdade, o Pai mostra. Você vê que isso tudo é mentira, tudo enganação, misticismo, espiritismo, tudo coisa contrária do que está na Escritura, amados. Vocês vejam bem, vamos continuar. A história da sua vida não terminou. A história da sua vida não vai acabar assim. Mas é uma decisão que você precisa tomar. É uma atitude que Deus espera ver em você. Obras, sacrifício que gera milagre. Então veja bem, esse Deus que ela está falando, que é Terron, Deus das trevas, que é o Deus que ela serve, tá? É o Deus que ela serve. Por quê? Porque ela serve esse Deus num sacrifício, fazendo sacrifício e induzindo as pessoas a fazer sacrifícios para esse sacrifício gerar milagres. E sendo que o verdadeiro Deus, Yahweh, ele não é servido por mãos de homens. Então a gente não serve Yahweh. A gente adora Yahweh em espírito e em verdade. Assim está na Escritura. Nós servimos a Yahushua. Yahushua é servido. Como Yahushua é servido? Quando nós amamos o próximo e ajudamos ao próximo. Como nós amamos ao próximo como a nós mesmos e ajudamos ao próximo. Ajudamos como? Alimentando o faminto, repartindo pão com quem não tem, vestindo nu, tá? Acolhendo o órfão, o estrangeiro, visitando o doente. Isso é servir a Yahushua. Ele é servido dessa forma, quando nós fazemos ao próximo. Agora, Yahweh, amados, ele não é servido por mãos humanas. Está escrito isso bem claro em Atos 17, 25. Yahweh não é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Por quê? Porque Yahweh é espírito. E o que Yahweh busca são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Foi isso que Yahushua disse para a mulher samaritana, que o Pai é espírito e ele é adorado em espírito e em verdade. Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Yahweh, ele não é servido. Yahweh é adorado, mas no entendimento do espírito, que ele é espírito. Ele não é adorado no físico. Ele não é adorado da gente bater palma, cantar. Oh, Senhor, não. Ele é adorado no espírito. Ele é adorado em espírito e em verdade. Ele é adorado quando nós somos o templo do Espírito e nós permitimos que Ele more em nós e Ele nos enche do Espírito. Então nós somos morados do Espírito. Isso é adoração verdadeira a Yahweh. Não é nada físico. Então vocês vejam bem que esse Deus dela, que é Terron, que é adorado no físico, que é servido no físico, ele pede sacrifícios e até hoje ele pede, como ele pedia, sacrifícios. Porque quem pedia sacrifício de animais, amados, era esse Deus das trevas. Yahweh nunca pediu sacrifício. Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém. Ele mesmo disse, eu nunca pedi sacrifícios. Está escrito isso em Ezequiel. Yahweh, ele não aceitou nem o sacrifício de Yahushua, ele aceitou, amados. Yahweh não aceitou o sacrifício do filho. Sabe por quê? Porque em João 3,16 diz assim: porque Deus, Yahweh, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele deu o filho. Ele não aceitou o sacrifício. Ele deu o filho. Quem aceita somos nós. E como nós aceitamos o sacrifício de Yahushua? Quando nós andamos nele, em Yahushua, espírito, entendendo que o caminho é no espírito, que é Yahushua, e andamos no Pai em espírito e em verdade, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem. Mas o Deus que a Sol está pregando aqui, o Deus que ela está apresentando é o Deus das trevas, que pede sacrifícios, que não é Yahweh. Veja bem. Vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente ouvir aqui mais o que ela vai dizer. Aqui, vamos botar aqui. A história da sua vida não terminou.
A história da sua vida não vai acabar assim, mas é uma decisão que você precisa tomar. É uma atitude que Deus espera ver em você. Obras, sacrifício que gera milagre. Sacrifício que gera milagre. Sacrifício que gera milagre. Então ela fala várias vezes sacrifício que gera milagres para ficar bem na glândula pineal da pessoa. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, cegou a glândula pineal, aonde o espírito habita. Tá certo? Então vocês vejam bem, e o entendimento cego, a pessoa não consegue ver na visão espiritual, no espírito, ver pelo espírito. A pessoa tem que ver no físico para crer. E por isso que a pessoa está com a mente cega, com o entendimento cego, porque esse terror cegou. Por quê? Porque a pessoa não está vendo com a visão no entendimento do espírito, mas a pessoa está vendo no físico, na sua alma, na emoção. A pessoa precisa ver para crer. Então, quando a pessoa vê para crer, a pessoa se emociona. Aquilo ali a pessoa está vendo com a visão da alma, com a visão do físico, e não com a visão no entendimento do espírito. Vocês vejam bem. Avaliem isso, amados. Avaliem. Então vamos lá, vamos continuar. E eu falo de milagre e a maioria das vezes se liga a um milagre físico. Mas tem muitas pessoas precisando de um milagre financeiro porque estão bem. Então vocês vejam bem. Vocês veem. Aí ela diz do sacrifício, que o sacrifício gera milagres. Sendo que na escritura, como a gente já leu em Hebreus 13:15, que o sacrifício, né, que Yahweh busca, tá? Que Yahushua quer, qual é o sacrifício? Né, como a gente já leu. São os frutos dos lábios que confessam, né, o sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor que está escrito em Hebreus 13:15? São frutos dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício. Agora, o sacrifício, Yahushua já fez por nós, de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus e nas cartas de Pedro. Que o sacrifício de Yahushua foi de uma vez por todas. Acabou. Certo? Então vocês vejam que o sacrifício que ela está falando é da pessoa fazer um sacrifício físico, de pagar uma viagem para esse Monte Manaim, que é uma mentira, uma invenção deles, que eles fizeram essa gruta aí, que eles falam que é a gruta do milagre, que é onde Jesus ressuscitou, tá certo? Que é uma mentira. A pessoa tem que se sacrificar para poder receber o milagre físico, a cura física, o milagre financeiro. Vocês vejam que ela está falando tudo físico, está falando nada no entendimento do espírito. Então vamos continuar. Mergulhadas em dívidas, não sabem mais o que fazer. Cura financeira. É o dia da cura. E tem pessoas que estão doentes financeiramente. Cura financeira, cura profissional. Tem pessoas que fracassaram tanto na profissão que estão desgostosas com a vida, com a profissão, já não tem mais expectativa, esperança. É um milagre. A cura financeira é um milagre também. Então você vê tantos sofrimentos, né? A palavra de Deus nos conta a história de muitas pessoas que estavam enfermas do corpo, da alma, então do espírito, possuídas, né? O apóstolo nessa madrugada falou sobre uma criança que o Espírito de Deus revelou a ele, que está com depressão. Foi revelada na madrugada de hoje, na oração da madrugada de hoje. Você ouviu? Você acompanhou? Você está orando de madrugada conosco? Então você precisa começar a orar de madrugada conosco. O Espírito de Deus tem feito uma revolução muito grande na vida. Então vocês vejam, orar de madrugada às 3 horas da manhã. Vocês vejam que é um número cabalístico, e às 3 horas da manhã onde os demônios estão atuando, né? Então vocês vejam bem. E sendo que a gente deve orar sem cessar no entendimento ao Pai, ninguém precisa saber. E é orar uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente, eles oram todo mundo junto, sendo que a Escritura diz bem claro que nós temos que orar uns pelos outros, não orar uns com os outros. É diferente.
Então vocês vejam bem. Aí ela diz, né, da cura, tipo, olha só, veja bem o que ela falou. Ela tá falando do físico, depois ela falou do emocional, que também não deixa de ser físico, tá? Porque a depressão não é uma doença espiritual. Não é, amados. A depressão é uma doença emocional. É uma doença em nós, alma. No emocional, não é espiritual. Tá? Mas ela tá botando aqui a depressão como uma doença espiritual, mas não é. A depressão é uma doença no emocional. Por quê? Porque a pessoa que está com depressão é uma pessoa que não se conhece. E por não se conhecer, não se aceita. E por não se aceitar, vive em depressão. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu era uma pessoa que eu não me amava, eu não me aceitava. E por isso eu era uma pessoa deprimida. Eu vivia em depressão, eu queria morrer. Eu sofria. Aí eu casei com meu ex-marido, desobedecendo a minha mãe. Sofri muito. Casei também porque eu achava que eu era feia. Se eu não casasse com ele, não ia casar com mais ninguém. E depois ele próprio falou pra mim: eu casei com você por pena, porque você é feia. Se você não casasse comigo, você não ia casar com mais ninguém. E aquilo eu aceitei pra mim. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo, mais infeliz, mais inferior. Eu não acreditava no meu potencial, eu não acreditava em mim. Mas quando eu me achei, eu encontrei a Rúshua, que eu fui nele, e ele me levou ao Pai, e eu me achei em Rúshua, eu pude entender quem eu sou neles. E isso me transformou. Hoje eu posso ser a pessoa mais rejeitada do mundo, mas eu não fico, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Eu sou rejeitada? Não. Porque Yahweh Yahushua me ama como eu sou, e eu estou no caráter do Pai e do Filho. Então isso que importa para mim. Eu me amo como eu sou. Acabou. Então Yahweh Yahushua me libertaram da depressão. Mas a depressão não é uma doença espiritual. A depressão é uma doença na alma. Tá? E nós, alma. É no emocional. Então, vamos continuar. Né? A palavra de Deus nos conta a história de muitas pessoas que estavam enfermas do corpo, da alma. Então, do espírito, possuídas, né? O apóstolo nessa madrugada falou sobre uma criança que o Espírito de Deus revelou a ele, que está com depressão. Foi revelada na madrugada de hoje, na oração da madrugada de hoje. Então vocês vejam o que ela falou, né? A doença física, a doença na alma. Depois ela falou, o espírito é possuído. Ou seja, aí ela vai dizer que a depressão é um espírito possuído. Não, amados, a depressão não é um espírito possuído. A depressão é uma doença na alma. E nós, alma. No nosso emocional. Tá certo? Então é nós, alma. Não é uma coisa espiritual, mas é na alma, na emoção. É uma coisa emocional, mexe com a mente, com a nossa estrutura. Tá certo? Então, a depressão é uma tristeza profunda. Por quê? Porque a pessoa não se aceita. Para a pessoa não se aceitar, não se amar, gera depressão, desgosto da vida. Tá certo? Eu não sou psicóloga, não estudei sobre isso, mas eu entendo isso pelo espírito. Hoje eu entendo por quê? Hoje eu entendo que eu passei. Porque eu tive depressão profunda. Eu só não me matei, amados, porque Yahweh e Yahushua, eles me guardaram. Porque senão eu já tinha me matado da depressão. Mas a depressão é uma doença na alma. E nós, alma, não tem nada a ver com o espírito. Você acompanhou? Você está orando de madrugada conosco? Então você precisa começar a orar de madrugada conosco. O Espírito de Deus tem feito uma revolução muito grande na vida e nas famílias das pessoas que têm orado toda a madrugada às 3 horas da manhã conosco. E o Espírito de Deus revelou... Então vocês vejam, às 3 horas da manhã. Tem que ser um horário específico, que é o horário cabalístico e maçônico. Que a maçonaria adora esses números, ó, número 3, número 6, número 9, número 13, número 11, número 23, é tudo o número da cabala, vocês vejam bem, e da maçonaria, tá?
E do ocultismo, que isso tudo envolve ocultismo, misticismo, ocultismo. Vocês vejam que é uma coisa totalmente de espiritismo, de ocultismo, de satanismo. Tá tudo ligado a essa religião dela aí. Que não tem nada a ver com... É uma religião evangélica, tá? Gospel evangélica misturada com ocultismo, misticismo, com espiritismo, tá? Com tudo que vem aí das trevas. Que não tem nada a ver com a luz. Porque Yahweh não está nessas coisas. Então vocês vejam bem. Uma criança nessa madrugada que tem sofrido com pesadelos, que está com depressão, perdeu o prazer de ir para a escola, de brincar, de comer. Terrível. Criança com depressão? Não por consequência da vida. Porque eu não acredito em coincidência, eu não acredito em acaso. Eu acredito na lei de Deus, a lei da semeadura, a lei da colheita, a lei do que Jesus falou. Se você crer, vai acontecer. Veja bem, ela acredita na lei que Terrom, o Deus que ela segue, deu. Ela não acredita no mandamento, porque Yahweh não deu lei, ele deu mandamento. E o mandamento de Yahweh está baseado no amor. Tá certo? Então vocês vejam que ela está falando em lei, que Jesus dá a lei. O Jesus daqui do sistema que ela adora pode ter dado a lei, mas Yahushua não. Yahweh deu mandamentos. Não foi lei, foi mandamento. E o mandamento, Yahushua, ele resumiu em 2. Tá? Que o primeiro mandamento é: amarás a Yahweh de todo o teu entendimento, de toda a sua glândula timo, alma, tá? E amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande segundo maior, esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. O primeiro é: amarás a Yahweh de todo o teu entendimento, de todo o seu ser, alma. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás ao próximo como a si mesmo. Mas você precisa amar ao próximo, mas antes de você amar ao próximo, você tem que se amar primeiro. Porque você se amando, se aceitando, você vai amar ao próximo. Tá certo? Não adianta você amar ao próximo se você não se ama. A pessoa que não se ama, que não se conhece e não se ama, não tem condição de amar ao próximo. Porque como pode uma pessoa amar o próximo como a si mesmo, se a pessoa não se ama, não se aceita? Então vocês vejam bem. Mas ela aqui não está falando de mandamento, está falando de lei. Vocês vejam bem. Então, aí ela diz a lei da semeadura. Por que ela está falando da lei da semeadura? Porque eles botam a semente, a parábola da semeadura, né, no contexto de você semear para o reino de Deus, no sistema religioso, de você dar dízimos e ofertas, aí você vai receber, tá? É nesse sentido. Mas quando Yahushua fala da lei da semeadura, é quando você semear, por exemplo, uma pessoa semeou a semente em solo fértil. Isso aí tem a ver da gente semear a promessa, da gente falar da promessa, das grandezas de Yahweh e de Yahushua, e da promessa que é Yahushua, que é a vida eterna, a promessa que ele prometeu aos nossos pais, Adão e Eva, né? Que ele iria morrer, ressuscitar e iria levar eles de novo para o paraíso. Isso é a promessa. Então, quando a gente semeia numa terra fértil, qual é a terra fértil? É a pessoa que recebe com alegria e vai para o caminho que é Yahushua. Então, esse é o semear que Yahushua fala. Agora, aquele que ouve, recebe com alegria, mas vem a aprovação do dia a dia. A pessoa vai e rejeita, a família rejeita. Ai, eu estou sendo rejeitado. Quer saber uma coisa? Eu vou largar a Yahushua para lá e vou voltar mesmo para a igreja, vou adorar Jesus, porque eu não estou aguentando, sabe? Minha família está me rejeitando e ninguém quer mais falar comigo, então eu vou largar para lá. Isso é o quê? É uma semente que foi semeada em uma terra seca, árida. Entende? Não foi numa terra fértil. Então, essa semente é a parábola da semeadura que a Yahushua falou. Tá? Que aquele que recebeu
um solo fértil é aquele que recebeu e permanece em Yahushua, e andando no caminho que é Yahushua, tá? E no espírito, e está semeando para outros virem também a ser uma terra fértil que aceite a promessa que é Yahushua, tá certo? Porque a semente é Yahushua. Vocês vejam bem, mas o sistema, eles pegam essa lei da semeadura, que eles falam que é a lei, mas que não é uma semente, que a semente é Yahushua, que quando a gente fala e a pessoa está com solo fértil, o solo fértil é o quê? É a pessoa que busca a verdade, que quer conhecer a verdade. Então a pessoa que quer realmente a verdade, ela vai aceitar. E ela vai germinar e vai gerar 30, 60, 100. Por quê? Porque ela vai semear em outros solos férteis, que são pessoas que buscam a verdade. Então vocês vejam bem que não tem nada a ver com o que o sistema religioso fala. O sistema religioso fala da lei da semeadura, é no sentido de você dar dízimos e oferta e fazer o sacrifício para gerar milagres, como a Sol está falando aqui, ó. O sacrifício gera milagres. Qual o sacrifício? Sacrifício físico. De você pagar uma caravana para você ir nesse lugar de mentira, de você dar dízimos e ofertas. Então é isso que o sistema religioso fala. Mas a semeadura de Yahushua é diferente. É você anunciar a promessa e a pessoa que está com solo fértil vai receber essa promessa. Entende? Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. A criança não estava sofrendo por um acaso, por uma coincidência, mas por causa de uma entidade espiritual chamada Herê, comandada pelo Exu Herê, que encostou na vida daquela criança e deixou ela desgostosa da vida. Se alimenta do prazer daquela criança de brincar, de comer, de ir para o colégio. Então você vê situações de crianças sofrendo terrivelmente por causa de entidades espirituais, espíritos malignos. Então, doentes do espírito. Doentes do espírito. Amados, doentes do espírito estão todos os que estão nos templos de pedra. Porque o Altíssimo, que é espírito, o verdadeiro, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, todos aqueles que estão indo nos templos físicos de pedra, adorando no físico, estão doentes no espírito. Por quê? Porque estão mortos no entendimento. Não estão nem doentes no espírito, estão mortos no entendimento. Porque o Deus desse século Terron, que habita em todas as religiões, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que ele cegou o entendimento dos incrédulos? Porque todos esses que vão no templo físico e praticam atos físicos, atos da religião, estão incrédulos. Por quê? São incrédulos porque creem no físico, não creem no entendimento do espírito. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.